Olá, aluno do terceiro ano do Centro de Educação Irlane Fernandes. Aqui quem vos fala é o professor Márcio Araújo, professor de Geografia, de Atualidades. Pessoal do terceiro ano, aquele abraço, nossa turma querida, afinal é aquela turma que está em nosso Centro de Educação desde o sexto ano, é aquela turma que está terminando seu processo de ensino-aprendizagem no SAFE. Então, aquele abraço, que saudade de todos, que vem desde o sexto ano até o nosso terceiro ano e que vai tomar uma série de decisões este ano em relação à prova do Enem, a sua futura decisão, a questão envolvendo o vestibular, a sua próxima profissão. Bem, pessoal, então, assim, hoje é desse jeito, nós estamos aqui deste lado, o tio Márcio está aqui desse lado, como as condições da pandemia global, da quarentena, têm nos proporcionado, vocês estão em casa e eu estou aqui, professor, os professores, a coordenação, a direção, que fará de tudo para que a gente possa ter um grande ano, ainda mesmo que com essas dificuldades, que muitas decisões possam ser bem tomadas por nós do terceiro ano. Pessoal, mas também estou aqui para a gente falar um pouco sobre geografia, e fazer uma rápida revisão do que a gente viu já este ano em sala presencial. E assim, alguns temas importantes, temas que precisam ser, de certa forma, revistos, sempre relembrados, pontos muito importantes. E assim, eu vou começar lembrando aqui a vocês sobre a questão da chamada categoria da geografia, as chamadas categorias da geografia. O espaço geográfico, a paisagem, o território, a região, o lugar. São categorias da geografia. Sempre bom lembrar, pessoal, a principal categoria da geografia se chama espaço geográfico e nós vivemos no chamado espaço meio técnico-científico informacional. Bem, além disso, a paisagem é também uma importante categoria do espaço. Paisagem, aquilo que os olhos veem e que a gente avalia através de muitos conceitos que têm sido colocados junto à paisagem, como rugosidade do espaço, a rugosidade, essa questão que envolve cada vez mais esses termos técnicos da análise espacial. Bem, pessoal, mas além da paisagem, o território, territorialização, desterritorialização, reterritorialização também são muito importantes. Outro tema que eu gostaria de estar relembrando com vocês, ainda sobre essa questão da introdução da geografia, pessoal, sem dúvida nenhuma, a questão da evolução da geografia como ciência desde o século XIX, que é o chamado século de ouro da geografia. Nós que estamos aí também nos preparando para o vestibular UVA, é bom que a gente também relembre que a geografia se tornou ciência no século XIX na Alemanha, e foi ali que surgiu a primeira escola de geografia, que é a chamada Escola Determinista Alemã de Hatzel. Depois a escola possibilista francesa, depois veio a escola regional americana, aí veio a nova geografia. E finalmente, a partir dos anos 70, na Europa, surgia, pessoal, a chamada geografia crítica. Bem, relembrando um pouco sobre essa evolução da geografia. Pessoal, terceiro ano, fiquem espertos. Mais um tema para a gente estar relembrando é, sem dúvida nenhuma, a questão que envolve a cartografia, a elaboração de mapas. É bom lembrar, pessoal, que os mapas são representações de uma dada área,
né, de um território. Bem, desde os primórdios, o ser humano busca essa representação. Então, tipos de representações, os mapas, as cartas, as plantas, o bloco diagrama e, pessoal, a anamorfose, né, que tem sido o último, assim, uma das formas de representação mais recente cobrada em provas, que é, sem dúvida nenhuma, a chamada anamorfose. Anamorfose, pessoal, vou até inclusive, você vai ver aqui uma imagem, né, de anamorfose, né, o tipo de imagem, o que é uma anamorfose, tio Márcio, e você vai ver aqui nessa imagem. Tá? Bem, pessoal, outro ponto interessante dessa questão, né, da cartografia, né, das representações, é também a questão da projeção cartográfica. Pessoal, projeção cartográfica também muito cobrada em provas. Tá? E uma dessas projeções, e assim, vendo um contexto bem interessante, mas as projeções mais básicas são projeções, né, cilíndrica, cônica e azimutal. Veja bem, aqui desse lado, tá? Você está vendo aí, né, essa imagem com relação às, né, às projeções cartográficas, muito cobrada em provas. Então tem a projeção cilíndrica, né, do Mercator, do Peter, do Robson, e tem a projeção cônica, tá bom? E a projeção azimutal, que é aquela projeção da bandeira da ONU. Bem, pessoal, outro ponto interessante é a questão que envolve, tá? Que envolve a cartografia em relação aos termos, né, do cálculo temático, a grandeza das escalas, a classificação de escalas, tá bom? Muito bom estar relembrando isso também com vocês nesta aula. Outro ponto que eu também vou chamar a atenção, pessoal, é em relação a fatores, né, dentro dessa discussão cartográfica ainda, que a gente fique muito atento para os tipos de mapa. Mapa físico, mapa humano, tá? E você poderia entrar no mapa político, mapa fitogeográfico, o mapa de isomapa. Então, são vários, né, tipos de mapas que a gente também tem que ter, né, um certo cuidado, né, também com essa situação, tá bom? Bem, pessoal, em relação a mais um tema que eu gostaria de estar analisando com vocês, é a questão da geopolítica. Tá? Pessoal, a geopolítica, ela envolve pelo menos duas grandes fases. Tá? Então, houve uma geopolítica, que é a dominação do espaço, ainda lá do século XIX e início do século XX, que era uma geopolítica de ocupação física e espacial, que promoveu duas grandes guerras mundiais, tanto a Primeira como a Segunda Guerra Mundial, que estavam ligadas à ocupação física do território, tá bom? E também, tem muito cuidado, pessoal, depois do término da Segunda Guerra Mundial, nós vamos entrar numa nova geopolítica, que é a chamada geopolítica, tá, envolvendo, tá, a questão da expansão ideológica. Então já não é uma questão física, como foi na primeira fase, que produziu duas grandes guerras, mas que a partir da Segunda Guerra Mundial vamos perceber uma expansão ideológica. Essa expansão ideológica fez surgir o chamado mundo bipolar, né? Então é interessante, a segunda metade do século XX é marcado pela chamada bipolaridade, tá bom? Vamos ver aqui uma imagem bem legal aqui no cantinho, uma imagem do mundo bipolar, né? Esse mundo bipolar, tá bom? Você está aí avaliando essa imagem do mundo bipolar, tá? Entenda que durante esse período da bipolaridade nós tivemos a Guerra Fria, nós tivemos a divisão da Europa, né? A divisão do leste europeu e do oeste da Europa, né? E aí a separação pela cortina de ferro. Dentro dessa atmosfera histórica que dividiu o mundo leste-oeste, capitalismo versus socialismo, a Europa foi dividida, né, de forma ideológica, um lado da Europa capitalista, outro lado da Europa socialista. Mas isso também esteve muito presente em um país que é a Alemanha, né, que é a questão, tá, que a gente pode identificar bem,
da Alemanha. De 1947 a 1989, surgiram duas Alemanhas, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental capitalista, com capital em Bonn, e a Alemanha Oriental socialista, com capital em Berlim. Pessoal, a construção do Muro de Berlim, né, foi algo assim extremamente, né, importante, que a gente precisa ter noção. Então, por mais que a Alemanha tenha sido dividida em 1947, só foi em 1961 que nós tivemos a construção do simbolismo mais físico possível durante esse período do mundo bipolar e da Guerra Fria, que foi a construção do Muro de Berlim, né, em 1961, já que muitos alemães do lado socialista começavam a atravessar para o lado capitalista, e o exército soviético então constrói o Muro de Berlim em 1961, e esse muro ficou, né, até 1989. Veja aqui, né, uma pequena imagem, né, para a gente entender, né, trazer essa lembrança de que realmente, durante o mundo bipolar, o Muro de Berlim, né, esteve bem, né, inserido nessa história. Muito bem, pessoal. Outro ponto que a gente precisa estar também aqui relembrando é essa situação que envolve a geopolítica do espaço brasileiro. Vão relembrando aí, pessoal, do terceiro ano, tá? O que acontece, né? Geopolítica do espaço brasileiro, viu? Fica atento. Pessoal, um dos pontos da geopolítica do espaço brasileiro é, sem dúvida nenhuma, a Amazônia Azul, tá? A gente tem que estar relembrando desse ponto importante. A Amazônia Azul é o grande litoral, né, brasileiro. São mais de 7.300 quilômetros de costa que o Brasil tem, onde estão 17 estados do Brasil que possuem litoral. Bem, pessoal, é interessante que quando a gente fala de Amazônia Azul, você deve entender que nós estamos falando sobre a riqueza biológica, mineral, na costa do Atlântico Sul do Brasil. São, pelo menos, pessoal, 360 quilômetros de largura, onde há riquezas minerais como a camada pré-sal, a mineração, né, a riqueza biológica, a pesca, né, o gás. Bem, tudo isso ao longo da chamada ZE, que é a Zona Econômica Exclusiva. Bem, pessoal, mas dentro dessa ZE, nos primeiros 22 quilômetros do momento que se pisa na água do Mar do Atlântico, veja, Mar do Atlântico, né, nós temos, né, o chamado Mar Territorial, que é a jurisdição brasileira. Então, um dos pontos da geopolítica do país atualmente é garantir a jurisdição, que é o mar territorial, é garantir a ZE, que é a Zona, né, Econômica Exclusiva. Vamos dar uma olhada nessa imagem. Está aqui, ó, a imagem dessa zona tão importante. Amazônia Azul, nossa última fronteira. Atualmente, o território marítimo brasileiro tem cerca de 3,6 milhões de quilômetros quadrados. Em 2004, o Brasil apresentou à ONU sua proposta de acréscimo de 900 mil quilômetros quadrados a essa área, em pontos onde a plataforma continental vai além das 200 milhas náuticas, quase 370 quilômetros. Quando a proposta brasileira for aceita, o território marítimo brasileiro somará mais de 4,5 milhões de quilômetros quadrados. É uma área maior do que a Amazônia Verde. Uma Amazônia em pleno mar. A Amazônia Azul. Em outras palavras, estamos traçando no mar a nossa última fronteira. O significado econômico e estratégico do mar territorial brasileiro ainda é novidade para muitos. O transporte marítimo, por exemplo. Mais de 95% do comércio exterior brasileiro é realizado por via marítima. Em valores, as importações e exportações brasileiras transportadas no mar
somam mais de 180 bilhões de dólares por ano. O petróleo e o gás natural são outras grandes riquezas da nossa Amazônia Azul. No mar, o Brasil prospecta mais de 85% do seu petróleo. Em números, são 1,84 milhões de barris por dia, que no ano somam mais de 40 bilhões de dólares. Quanto ao gás natural, os grandes depósitos descobertos na Bacia de Santos e no litoral do Espírito Santo viabilizam a consolidação do produto no mercado brasileiro como o combustível do século XXI. A atividade pesqueira é outra riqueza da Amazônia Azul, com perspectivas favoráveis de geração de alimentos e empregos. Os recursos minerais marinhos, já explorados extensivamente em várias partes do mundo, e os segmentos do lazer, esporte e turismo são outras potencialidades. Privados do livre uso dele e da extração dos recursos nele existentes, estaremos diante de uma crise sem limites, capaz de paralisar o país rapidamente. Mas o que fazer para que isso não aconteça? Muita coisa. Uma delas é a fiscalização do mar territorial brasileiro. Na Amazônia Azul, não há como se construir uma barreira física para demarcar os seus limites, que são definidos pela existência de navios em ações de patrulha. A proteção das águas jurisdicionais brasileiras é uma tarefa complexa. São 4,5 milhões de quilômetros quadrados de área a ser vigiada. Se a ação for tímida, atos ilegais como pirataria, contrabando, despejos de material poluente, exploração da fauna, entre outros, encontrarão terreno fértil de propagação em nossas águas. Ações de patrulha marítima, realizadas efetivamente pela Marinha do Brasil, evitam os ilícitos e combatem os infratores em nossas águas. O Brasil conquistou a tecnologia necessária para exercer a vigilância estratégica sobre o seu vasto território continental, mesmo nas regiões pouco povoadas. Mas na Amazônia Azul, um modelo de vigilância é mais complexo que no continente e passa necessariamente pelo adequado aparelhamento da Marinha do Brasil. A história nos ensina que toda riqueza desperta cobiça, cabendo ao seu detentor o dever de proteção. Os brasileiros colecionam evidências históricas a respeito. A questão é saber escolher o rumo, olhar o futuro e navegar. A Amazônia Azul, o futuro do Brasil, está no mar. Outro ponto interessante, pessoal, que realmente trata dessa geopolítica é o CIVAM, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia, que monitora o espaço aéreo brasileiro, que monitora o deslocamento das tribos indígenas, né, que avalia também as áreas de devastação da Amazônia, os impactos ambientais, né? Então isso parte para o CIVAM, também outro ponto importante dessa linha geoestratégica. A aluna do terceiro ano acompanhe também, né, dentro dessa discussão, elementos, pessoal, né, que envolvem a geofísica, tá? Agora um pouco dessa questão geofísica do nosso planeta, nós também já vimos isso em sala de aula, e eu estou aqui retornando para fazer um pouco uma revisão desse tema com vocês. Tá? Agora a gente vai observar, pessoal, uma imagem, tá, que mostra a evolução do planeta Terra, que é a chamada, né, terraformação. Ao longo, né, de 4,6 bilhões de anos, o planeta Terra passou por muitas modificações. Né? Então, houve o que nós chamamos de 4 éons geológicos. Tá? Timóteo, o que são esses 4 éons geológicos? O Adiano, o Arqueano, o Proterozoico e o Fanerozoico, que são éons na idade da Terra. Então, a Terra começa a se formar no Adiano, né, que significa Hades, Deus do fogo,
quando o planeta era apenas uma imensa bola incandescente de lava vulcânica em fusão, há 4,6 bilhões de anos, e aí esses éons geológicos de idade vão chegar até o nosso éon atual, que é o Fanerozoico, que tem seus 600 milhões de anos. Bem, pessoal, já em relação às eras geológicas, hoje, dentro do éon Fanerozoico, nós temos a era Cenozoica, que é a era geológica que nós vemos hoje. Tá bom? Então hoje nós vemos os Cenozoicos, que são os últimos 70 milhões de anos. Tá? Vivemos no período Quaternário, né? E na época que hoje cita-se como Antropoceno. Bem, pessoal, é interessante que essa discussão geológica, geofísica da formação da Terra, tá? O planeta Terra então entra nesse processo, né, de terraformação. Tá? E, lógico, o aspecto geofísico do planeta, ele identifica, né, tipos de rocha, né, que é super interessante, a gente está relembrando isso, os 3 tipos de rochas, né, que, né, existem na formação do planeta: a rocha magmática, né, a rocha metamórfica, a rocha sedimentar, né, que são os terrenos, né, com essas características. Tá? E as características do sedimentar, do cristalino, que a gente precisa estar relembrando. Tá? Quais são as características do cristalino? O material é resistente, né? É de origem interna, né? É impermeável e é antigo. Quando a gente pega as características do sedimentar, você diz o seguinte, que o sedimentar é de baixa resistência, ele é, né, vamos dizer assim, permeável, ele é externo e ele é recente, separando o cristalino de sedimentar. Pessoal do terceiro ano, outro ponto que eu preciso relembrar dentro dessa temática geofísica é sobre, né, os elementos endogenéticos, tá? Que é a chamada endogênese, fatores endogenéticos. Nós estudamos isso em sala de aula. Eu estou aqui também revisando. Tá? Um dos fatores da endogênese, pessoal, interessante, sempre estar relembrando isso, é a questão que você tem de entender que endogênese é fator interno. Esse fator interno precisa ser trabalhado com exemplos como o tectonismo, o vulcanismo, os abalos. Tá? Então, para falar sobre tectonismo, a gente vai ter uma imagem, tá? Que eu coloco aqui, que é a imagem, pessoal, da Pangeia, né? Que é a famosa teoria do Vega, né? Pangeia, ou, né, uma única massa de terra. Isso é uma ideia interessante lá do início do século XX, que é a questão, né, do Alfred Vega, né? Ele que propôs essa situação envolvendo a Pangeia, ou seja, toda a Terra, e ao redor de toda a Terra um grande oceano que ele chamou de Pantalassa. Então, isso é lá do início do século XX, de 1912, e essa teoria vai ser comprovada, pessoal, a partir de 1960, com a tectônica de placa, né, que já é um outro momento, já tecnológico, questão da corrida espacial, satélites, e aí com isso o homem pode ter imagens orbitais da Terra e perceber, né, como, né, alguns continentes se encaixam perfeitamente, que é a chamada tectônica de placa. Veja bem nessa imagem aqui, ó. Isso. Bem, outro ponto interessante, né, sobre essas questões aí envolvendo, né, a geofísica, tá, é o deslocamento dessas placas tectônicas. Afinal, pessoal, essas grandes placas, né, se deslocam sobre o manto terrestre, que é fluido, e essas placas se deslocam em movimentos horizontais e verticais. Tá? Os horizontais são aqueles 3 movimentos que a gente relembra, ó, convergência, né? Divergência, tangencial. Então a gente tem colisão frontal, que é a convergência, divergência para separação, e tangencial para passagem lateral de placas. Olha só a imagem aqui, ó. E aí, já viram? Beleza, pessoal do terceiro ano, hein? Que é a questão dos movimentos tectônicos, tá? Principalmente os movimentos horizontais, convergência, divergência e tangencial, tá bom?
Bem, pessoal, outro ponto que eu estou aqui relembrando com vocês é a questão também dos terremotos, pessoal. Tá? Fatores de terremotos, né? Então, a questão que envolve o terremoto, são elementos internos. Tá? E aí você tem o hipocentro, que é a origem interna, e tem o epicentro, que é o primeiro ponto na superfície que essa vibração física se manifesta. Tá? Os terremotos. Né? Então olha aí, pessoal, uma rápida e inicial revisão para o terceiro ano. Tá? Quero deixar aqui um abraço a todos. Tá? Estamos aí, estamos trabalhando, estamos fortes. Tio Márcio está aqui, vocês estão aí do outro lado, tá bom? Abraço a todos do terceiro ano, Centro de Educação Irlane Fernandes. Tio Márcio. Tchau!